Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos em mais uma edição do programa Inteligência Solidária, aqui do canal Rede Pública. E todo dia, né, quem nos acompanha, nós convidamos uma pessoa relacionada à pauta da inteligência solidária. Então, essa tecnologia, essa ciência de pessoas, né, que se informam, que trazem mais conhecimento para nós. E hoje, nessa noite de segunda-feira, eu estou com a Ana Carolina Carrenho, e ela vai falar de uma pauta extremamente interessante. Ela que é advogada, vai contar um pouquinho antes da gente apresentar a pauta, quem que é a Ana Carolina, por que ela se embrenhou nessa área de direito, como é que ela veio parar no terceiro setor. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda de estar aqui conosco nesse papo gostoso nessa segunda-feira para falar de algo tão produtivo e tão interessante para todos nós. Então, quem que é a Ana? Oi, boa noite a todos. É realmente um privilégio estar aqui hoje com a Érica. A gente se conheceu e teve muita sinergia, né? Já a primeira vez que a gente se encontrou, e também foi muito especial o dia que eu estive lá com ela, falando um pouquinho sobre voluntariado, né? E, na verdade, eu acho que essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta capciosa, né? Porque, na verdade, é bem capciosa. Ainda mais para um advogado, né? Um advogado que está preparado. Para um advogado, é verdade. Para um advogado é mais complicado. Acho que sim, porque a gente está muito mais apto a responder as questões mais formais do que aquelas pessoais. Mas a gente já tinha combinado, então, para mim, realmente é muito gostoso poder falar um pouquinho. Bom, na verdade, a gente, assim, acho que a questão do direito é algo que, desde pequena, eu gosto bastante de argumentar, eu gosto bastante de questionar, e esse aspecto de ser questionadora, acho que minha mãe, desde quando eu era criança, já tinha lançado aí o desafio para mim quando eu era muito pequena. Família muito simples, né? Ambos muito simples, então os primeiros que fizeram a faculdade foram os meus pais, né? Então, eu, na verdade, acho que fui muito ousada. Mas como meu pai sempre foi uma pessoa que sempre me estimulou muito a sonhar, e, enfim, toda a família também, né? Então, eu acho que isso também serviu. Eles costumavam dizer que a gente é filho que nem flecha, né? Então, tem que ir mais para longe do que a gente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito legal, pessoal. Eu conheci a Ana numa palestra para falar de uma mostra de voluntariado, e a Ana trouxe uma pauta extremamente interessante, que foi falar sobre a legislação de voluntariado, que é a 9.608. Daí a gente começou a ter uma amizade, sempre que possível eu trago a Ana. A Ana, ela é um ícone na área de terceiro setor, né? Ela vai se apresentar um pouquinho, quais são os cenários que ela foi já coordenadora do GT Terceiro Setor dentro da OAB. Ela é uma pessoa, assim, extremamente importante para a gente falar que essa questão do terceiro setor e voluntariado é uma questão técnica e tem uma questão legal também. Então, Ana, sabe o que eu queria que você falasse? Você se apresentasse mesmo, sabe? Dentro desse cenário, como é que você foi parar no terceiro setor, essas consultorias? Hoje a Ana tem um escritório de advocacia que leva o nome dela, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão. Tá bom. Bom, então vamos lá. O direito do terceiro setor, ele é muito, muito novo, é uma área praticamente conhecida por poucos profissionais. Durante muitos anos, ela ficou entre o direito administrativo, entre o direito civil, direito societário, enfim. Há mais ou menos uns 15, 20 anos, ele tem caminhado, engatinhado a se tornar um direito autônomo, o direito do terceiro setor. E eu, logo quando entrei na faculdade, também queria, sempre, enfim, com esse foco de correr atrás de situações que sejam inéditas, diferentes, ou de alguma maneira causassem algum diferencial no mercado, tentei atuar em outras áreas, e na área que eu melhor me adequei foi a área do terceiro setor, que tem muito a ver com a minha filosofia de vida, né? A gente tem que exigir o correto, a gente tem que exigir a gente tem que fazer o bem com o bem, enfim. E aí, ao longo desses anos todos, eu agarrei as oportunidades que haviam no que diz respeito à atuação, no que diz respeito ao estudo, enfim. Então, eu hoje estou na presidência da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, representei a Ordem dos Advogados do Brasil numa série de conselhos de políticas públicas,
assim como também, como cidadã, participei de conselhos de políticas públicas, né? Eu acho que isso também sempre é muito importante a gente dizer, isso tem que vir de dentro, né? Então, a vocação para o direito sempre foi uma vocação de direito transformador. Então, por isso que eu me encontrei muito no direito do terceiro setor. Ele é um espectro muito interessante. Ele vai desde direito das organizações sem fins lucrativos até os negócios sociais, né? Então, ele passa por cooperativas sociais, ele vai passar por outras formas associativas. Então, é um espectro muito interessante de atuação e é um espectro que eu acredito que tem o potencial de transformar a sociedade. Você também é professora, Ana, é isso? Pois é. Na verdade, como eu falei para você um pouquinho, né, a família toda de professores, então, que legal. Pois é, então estava na veia e eu gosto bastante de ministrar. Acredito que o processo de ministrar as aulas também é um processo de aprendizado, também é um processo de enriquecimento enquanto ser humano. Eu acho que isso contribui muito e a troca, né, é muito importante. Ainda mais com um profissional do direito, onde a gente lida com tantas situações diferentes. Sim, sim. É que o pessoal pensa, antes da gente entrar na sua pauta, dá para você falar rapidamente sobre o que é a lei do voluntariado 9.608? Claro, a Lei 9.608 é uma legislação transformadora do nosso país, porque até então a gente tinha a atuação do voluntariado como se fosse uma benesse, como se fosse uma atividade praticamente lúdica, né? A gente não tinha algo assim que deixasse claro o papel do voluntário. Então, por um lado, as empresas, as organizações que estimulavam o voluntariado tinham um certo receio em relação à questão trabalhista, a gente também tem esse lado, né? Como também as próprias pessoas não se sentiam muito seguras, né? Bom, eu vou fazer um voluntariado, eu tenho alguma obrigação. Muito amador, né? A pessoa achava que era amador. Tinha esse olhar assim meio amador, né? E, na verdade, a lei do voluntariado ela veio justamente para inaugurar um novo cenário em relação a toda essa questão do terceiro setor. Então, como é um conteúdo, um conjunto, na verdade, né? O voluntariado também está inserido aí nessa atuação. Isso é muito legal porque o pessoal pensa ainda que tem toda uma questão dentro da legislação, a empresa tem que se adequar, tem que ter uma liberação do colaborador, tem um termo de adesão, e aí essa lei é legal porque ela regula todo esse organismo dentro da empresa, e aí blinda tanto a empresa como o colaborador, né? Vira de fato uma ferramenta. Acho que traz parâmetros mais claros, né, Érica? Acho que também até para a questão trabalhista, hoje, obviamente que a gente tem, se a pessoa tem né, enfim, má fé, mas em geral, isso tem delimitado muito bem as relações, né? Isso tem sido muito jóia. Isso é muito legal nesse sentido, acaba sendo mesmo uma ferramenta de paramentação, né? Porque aí não existe muito conflito. O que está acordado no papel está acordado. Esse é o papel da empresa, esse é o papel do colaborador que é voluntário. Então, essa lei vem por conta disso. Ela já está esgotada? Já é uma lei federal, já? Sim, exato. Ela é uma legislação que ela rege todo o país, né? Ela é uma lei federal, exatamente como você colocou, e ela traz aí esses parâmetros nacionais, então não tem muita dúvida, até porque ela procura ser muito simples, justamente para estabelecer com a maior clareza possível essa relação. Então ela traz aí todos os parâmetros em relação a quais são os tipos de trabalho, quais são as horas, como é que a gente tem que prestar esse trabalho voluntário, qual que é o ânimo, né? A gente chama sobre a intenção, o ânimo de realizar essa doação de tempo, que nada mais é do que uma doação de tempo. Isso também é muito importante a gente colocar, né? É um tempo que está sendo colocado à disposição do outro. Isso que é bem, eu acho que motiva muito a gente a desenvolver o trabalho voluntário. Então, a empresa faz isso, né? Ela libera o colaborador no horário de trabalho, então ela cede o colaborador e o colaborador vai sem obrigação. Então, essa lei, ela organiza isso, é isso, né? Ela vai organizar, porque, na verdade, a empresa ela não entra na relação contratual, né? A relação contratual ela é estabelecida somente entre a organização sem fins lucrativos e a pessoa, né? Não existe aí um papel do intermediário, que seria uma empresa
no que a gente fala de voluntariado corporativo, né? Então, o voluntariado corporativo, ele pode ser, sim, realizado, mas aí a gente tem que ter um contrato entre a organização, até a empresa, para poder delimitar as questões de riscos trabalhistas, acidentários, né? Porque você imagina, a pessoa, ao invés de ir trabalhar, foi até a organização e, por alguma razão, quebrou o pé, né? Então, assim, tem inúmeras situações que podem acontecer e a gente tem que prever nos instrumentos jurídicos adequados. E é obrigado, tipo, o colaborador de empresa tem que assinar esse termo. Sim, é uma condição, né? Não tem como você, hoje, eu acho que é até uma questão de civilidade, não tem como você falar hoje em trabalho voluntário sem você falar em termo de adesão ao trabalho voluntário. Legal, legal. Olha, deixa eu só anunciar que tem a participação da Arlete, do Adriano, do pessoal da Lions, está com a gente, tá? E depois a gente vai abrir para as perguntas. Agora é o seguinte, Aninha, vamos falar dessa questão tributária agora em tempos de Covid. É uma coisa, assim, as organizações precisam saber, mas é uma informação difícil de alcançar, e a gente está passando por um momento tão complexo, né? O que você traz aí de interessante para a gente poder ter conhecimento e refletir nessa questão tributária, em momentos de Covid, né? Vamos lá, eu acho que um dos pontos que eu queria só passar, eu gosto de falar de boas notícias, tá, Érica? Não vai dar problema, eu gosto de falar boas notícias. Mas vamos lá, a gente tem o monitor das doações.org.br, quem quiser acessar. Olha que legal. Assim, vou até anotar aqui. Anota aí, é monitordasdoações.org.br. Tá. Esse site, monitordasdoações.org.br, é o site que a BCR criou, Associação Brasileira de Captadores de Recurso, criou para trazer para nós um parâmetro em relação às doações que estão sendo realizadas. Obrigada, aqui colocou. As doações estão sendo realizadas no âmbito do Covid, né? No âmbito dessa pandemia, no âmbito dessa situação tão difícil que todo mundo está experimentando junto, né? Aqui no Brasil. Então, o monitor, ele traz informações sobre doações realizadas das mais variáveis possíveis. A gente tem desde empresas até doadores como eu e você, Érica, doadores pessoa física que fazem doação. Né? E aí a gente se cadastra nesse site e tem informação de quem... Então, se eu tenho uma ONG, eu posso entrar para saber quem quer doar, é isso? Então, a gente tem... Esse aqui é o monitor de doações. Ele tem aqui a informação de quanto já foi doado no país só para atender a resposta à pandemia. A gente já tem mais de 5 bilhões de doações. Oi, pois não? Mas como é que associa, então, como é que eles sabem que a minha doação está sendo feita e vai parar nisso? Então, todo mundo que faz doação, né, ou que participa de alguma campanha da ABCR, ou que participa de alguma campanha, você já abaixa, exato, você abaixa uma planilha, é super legal, assim, eu recomendo. Você já abaixa uma planilha no Google Drive, e lá você vai inserir as informações e os dados em relação às doações ou que você fez, ou que você, enquanto organização, recebeu. Não é uma plataforma de crowdfunding, tá? Não vamos confundir com plataforma de crowdfunding. Na verdade, uma plataforma onde ela traz indicadores, é só isso, ok? Nossa, muito legal. Você sabe que esses dias perguntaram, né, num programa que a gente fez, como é que a gente sabe se a campanha que a gente está utilizando, está doando é séria? Pode até fazer uma pesquisa na BCR nesse site, porque com certeza... Na verdade, a gente tem o selo Doar, viu? Eu não sei se você conhece, mas o selo Doar, o selo Doar virou, ao longo desses 10 anos, né, virou uma chancela da sociedade civil para a própria sociedade civil em relação a critérios muito rígidos de prestação de contas, de compliance, de transparência. As organizações que possuem esse selo são organizações diferenciadas. Nossa, sensacional, estou adorando conversar com você. A BCR vai estar com a gente aqui. Mas, Ana, vamos lá, achei extremamente interessante você falar o que é a BCR, porque a gente está falando pela sigla, o pessoal não sabe o que é. Então, vamos lá. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. E aí ele organiza, né? Exato, eles estão organizando, mas
O que eu acho que é muito importante passar é que, como a sociedade civil se uniu ao longo desses anos, né, para demonstrar que elas são confiáveis e que elas têm credibilidade, elas estabeleceram um parâmetro, uma barra, né? Olha, a gente tem que, no mínimo, chegar nesse padrão de qualidade, porque a gente sabe que é um setor muito vulnerável. Qualquer notícia ruim, qualquer impacto negativo prejudica milhões de crianças, milhões de idosos, né? É um setor extremamente sensível. Então, a gente, ao longo do tempo, enquanto sociedade, criou aí uma chancela que é muito mais severa, muito mais rígida do que as chancelas da administração pública, que hoje em dia já quase não tem, né, nem tanto apelo, inclusive. Não tem tanto apelo, é verdade, né? Pelo menos a gente sabe que tem, né? E aí você falou do selo Projeto Doar. Como é que as instituições fazem para ter esse selo? O que elas precisam para ter esse selo? Você tem que se cadastrar, né? Você faz um cadastro prévio, você vai mandar a documentação, inclusive, muito minuciosa das suas informações contábeis, das suas informações societárias, das suas informações fiscais, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas não é porque é terceiro setor que não paga imposto nenhum, né? Que ONG não paga imposto, não é bem assim, né? A vida real não é dessa forma. Então, é muito importante que a gente sempre fique muito atento às obrigações acessórias, em relação, inclusive, às questões que são a atividade meio, atividade fim. Então, a gente tem uma série de situações que envolvem a vida de uma organização, do tamanho que ela seja, né, uma pequena, média ou grande organização, que são, assim, são importantíssimas para que seja pensado, né? Não tem como a gente hoje desenvolver o trabalho de uma organização como a gente desenvolvia há 20 anos atrás, da maneira que você comentou, meio caseira, né? Meio... amadora. E qual que é a diferença agora, Ana, da OSC para ONG? Porque as ONGs se tornaram OSCs, né? E a gente continua de ONG, né? Você sabe que a gente estava discutindo sobre isso outro dia? Eu estava discutindo isso na comissão do terceiro setor da OAB. Eu falei, gente, olha, eu quero sair dessa gestão trazendo uma definição adequada para nós, todo mundo sobre terceiro setor. Não, porque, gente, é incrível, né? É impressionante. Impressionante, né? É o novo marco. A nossa influência de terceiro setor, ela é influência americana. A influência americana, por exemplo, ela não inclui algumas pessoas jurídicas como a europeia inclui, né? Então, a diferença é que nos Estados Unidos é non-profit e na Europa é economia social, é muito mais abrangente, né? Então, enfim, mas aqui no Brasil, a gente não é nem non-profit mais, e nem economia social, enfim, até teria sido um ganho muito grande, né? Mas nós somos terceiro setor, ponto. Agora, só para o pessoal saber, vou fazer um adendozinho onde a Ana está falando. Primeiro setor é setor público, segundo setor é privado, e o terceiro setor, o que a gente está falando, são as ONGs, que agora são as OSC, ou seja, os abrigos, albergues, né, as creches que têm convênio, tudo que é organização não governamental ou organização sem fins lucrativos, está no terceiro setor. Justo, exatamente. E não só isso, né? Então, vamos lá. Se você quer saber se é terceiro setor ou não, é associação ou fundação. A gente chama ONG porque é uma terminologia que todo mundo usa, mas ninguém mais usa. ONG é super pejorativo, tá? Então, a gente não usa ONG, a gente usa organização da sociedade civil, ou a gente usa organização de interesse público ou interesse coletivo, só para, né? Mas a gente não usa mais ONG, tá? A ONG ficou pejorativo, dificilmente você fala ONG tecnicamente. Óbvio que a gente vai nos lugares, a gente fala. Sim. Mas, tecnicamente, a gente não fala mais, porque ficou muito pejorativo. Mas só para esclarecer... Como força de pressão, o pessoal ainda fala ONG, mas não é usual mesmo, né? Não, a gente nem recomenda, inclusive. Então, só para poder deixar claro, né? Terceiro setor é composto por associações, fundações e organizações religiosas, ok? E aí, o Instituto tal tem o CNPJ lá, Associação dos Senhores, tá? Mas aquela ONG tal, mas ela também tem um nomezinho. Todo mundo tem o seu nomezinho na sua certidão de nascimento, e não é diferente com a gente no terceiro setor. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei legal, que a gente ter a ver com esse assunto, que fala assim, como as OSCs
arrecadam e prestam contas dentro das instituições internas delas? Bom, vamos lá, é bem jóia essa pergunta. As organizações, quando elas fazem captação de recursos, elas têm dentro delas organismos, né, e órgãos de fiscalização e controle, né? Então, a gente tem a governança da organização, ou uma diretoria, um conselho, o que seja, né? Tem uma assembleia geral, tem conselho fiscal, mas ela tem contabilidade, gente, né? Ela tem também todos os livros diários, demonstração de resultados de patrimônio, né, demonstrações de mutações do patrimônio, aliás, demonstração do resultado do exercício. Então, assim, a organização, ela é muito parecida, a gente usa, né, por analogia, a lógica de uma SA. A gente tem todas as operações fiscais iguais, tá? Não existe, por exemplo, um recurso que entra que vai para lugar nenhum. Isso é fraude em qualquer lugar do mundo. Isso, né, isso não... E as organizações, qualquer recurso que entra na organização, ele tem que ser, mesmo que seja um bem, né, ele tem que ser imobilizado, né? Então, se é um bem que entra, ele é imobilizado. Se é um recurso, ele vai entrar no caixa, né? Então, assim, não tem como a gente ficar, hoje em dia, pensando numa organização que passa recurso ou que, de alguma maneira, cria uma situação diferente daquela que é a situação adequada, né? Essa onda mesmo a gente já purificou, vamos dizer, né? Ao longo dos anos, isso foi, óbvio que diminuindo muito, mas toda a área tem gente com problema. Mas eu queria só deixar muito claro mesmo, que muito embora o segmento, de alguma maneira, parece que tem muito problema, não. Tem muito pouco problema, perto da realidade que a gente vive. São 800 mil organizações. Nossa, tem 800 mil ONGs no Brasil? Então, não são necessariamente ONGs, né? Não são necessariamente ONGs. Porque podem ser organizações, por exemplo... Não, pode ser a Associação dos Moradores do Bairro X, são associações, né? Pode ser a Associação Brasileira de Arte, né? Não necessariamente são organizações que têm aí uma atividade de interesse público ou social. E lembrando que a minoria recebe recurso público, tá? Também. É um outro mito. Esse é um mito. Que tem convênio com a prefeitura e com o Estado, com a saúde. É um mito, porque, na verdade, no Estado de São Paulo, a gente sente muito isso aqui, né? Então, por quê? A saúde no Estado de São Paulo é regionalizada pelas OS, né? A educação é realizada pelos SEIs, que são, sim, conveniados, né? Que a gente chama de parceria, mas se você for pensar em relação ao país, é muito pouco, não é expressivo, inclusive. Legal. E tem uma pergunta aqui legal também, que eu gostei, que faz o seguinte: como as pessoas podem doar através do seu imposto de renda? Essa é uma pergunta super joia, mas talvez eu não consiga trazer todos os mínimos detalhes, mas eu te dou o caminho depois, tá bom? As doações via incentivo fiscal para você doar em relação ao imposto de renda, pessoa física somente via fundo. Então, fundo da criança e fundo do idoso. Eu não consigo, Ana Carolina, doar para uma organização direto e ter um incentivo fiscal, tá? Isso é bem chatinho, né? Para fins lucrativos, a gente também não consegue como pessoa física. Eu só consigo como pessoa jurídica e ainda assim é aquela empresa que atua pelo regime de lucro real. Então, percebam como assim não é um universo muito grande para você ter incentivo fiscal. Então, as pessoas que doam, inclusive desses 5 bilhões, a minoria usa incentivo fiscal. Esses dias eu vi uma ONG falando, se você não colocar o seu CPF, você pode mandar para pelo fundo da criança e adolescente, né? Isso. Então, ao invés de eu colocar o meu CPF na compra de algum produto, eu posso entregar a nota fiscal para aquela loja e eles encaminham para as instituições sociais, é isso, né? A lógica de fundo é uma lógica também que é um fundo público, né? Então, a sociedade tem que monitorar, a sociedade tem que também saber o que está acontecendo com aquele recurso lá naquele fundo público, também tem que saber que parte do recurso que você doa em alguns fundos no país, ele fica retido no fundo para que outras organizações também possam receber de maneira igualitária. Então, assim, eu acho que essa questão de fundo, ela já está mais, eu acho que até mais reconhecida pela sociedade, mas é muito pouco, né? É muito diminuto, não tem muita expressão.
Não tem muita expressão, porque o valor também que é deduzido da nota é um valor muito baixo, né? É Não, olha, simbólico, nota quase. fiscal paulista, então nem se fale. Não, nota fiscal paulista nem se fale, é bem pouquinho Nem mesmo. se fala, nem conta, né? Não vale a pena. É que, na verdade, ajuda, porque de pouquinho em pouquinho, né? Por exemplo, você pode Sim. usar o aplicativo do celular da Visa hoje e destinar diretamente. Você já cadastra o CPF, já cai diretamente na conta da organização, e tudo isso tem uma fiscalização até por Tribunal de Contas. Então, assim, hoje em dia, a Nossa. gente, com a tecnologia, a gente não tem mais o que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Não é mais o mesmo cenário. Imagina a gente passando nesse momento de pandemia sem internet e sem tecnologia. Ia ser terrível, né? Fico pensando, porque a gente está passando por um momento tão complicado que tem ajudado a gente a superar. São as compras que você pode, não precisa ir no mercado, de repente você pode comprar e receber na sua casa. Os canais digitais, a própria internet, tem sendo um recurso para a gente tentar passar por essa situação de maneira mais amena, né? Mas você quer ler uma pesquisa, você quer assistir um filme, né? Mas se você Mesma coisa. pensar, as organizações que trabalham com captação de recursos, que tem bazar, que tem feira, que tem festa, elas estão vivendo uma situação precaríssima. E agora também as prefeituras estão suspendendo repasses de recursos. Então, assim. Então, mas Ana, eu tenho. Difícil. Não, a gente está vivendo um momento assim de reinvenção para sobrevivência incrível. Mas diz uma coisa, tem algumas plataformas que eu vi e de arrecadação de fundo, e tem alguns fundos que estão pedindo para as organizações mandarem projetos também. Eu tenho visto isso, inclusive, na BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Pessoal, para quem não conhece a Associação Captadores de Recursos, né, brasileira, é legal vocês recomendarem para as instituições que vocês já acompanham, porque lá tem uma série de informações e indicação, inclusive, de fundos para que eu vi esses dias para a mulher, eu vi para o negro, eu vi para empreendedorismo, né? E aí também tem as vaquinhas virtuais, né? A gente vai ter o festival agora também, o Festival ABCR, é uma semana só fazendo discussão sobre o tema de captação de recursos. Então, as organizações não podem perder, né, a oportunidade para poder estar com as pessoas que discutem o tema de forma muito prática, quais são os caminhos, doação internacional, doação via fundos, doação via campanha. Porque, gente, as organizações, assim como as empresas, vamos dizer, elas não têm uma fonte de recurso como as empresas têm. As empresas têm a prestação de serviço, as organizações têm as doações, né? Então, vai muito também do estímulo que a própria sociedade tem de doar. E ainda tem a questão dos eventos, que às vezes a organização tem um bazar, ou faz uma noite da pizza, uma rifa. Agora, a questão do isolamento não tem, né? Ana, e diz uma coisa, esse festival, ele é pago? O Festival ABCR, ele é pago, sim. Eu não sei te dizer qual é o valor. Eu estou participando esse ano também. Eu participo todos os anos, a convite, inclusive, da ABCR. É um festival imperdível. Oi? Você é palestrante ou você vai como para assistir? Não, eu vou palestrar sobre o tema ITCMD, sobre o tema de imposto de doação. Que legal. Vamos falar um pouquinho agora do imposto de doação? Como é que é isso, Ana? Como é que... Por onde você quer que eu comece? Vamos contar um pouquinho o que é primeiro, aí a gente vai... Tá. Nós vamos... Joia. Bom, as organizações do terceiro setor aqui no estado de São Paulo, né, tem um regime tributário específico quando a gente fala em doações. E por que é muito importante a gente entender isso? Porque o imposto de doação, ele é estadual. Então, cada estado regulamenta com uma alíquota que ele acha mais adequada, né? Tem estados que sequer mencionam sobre o terceiro setor, né? A gente tem estados que nem comentam. Mas, agora, em meio à pandemia, a gente teve uma ação de 3 estados que foi, assim, extremamente vanguardista, né? O estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e do Ceará estabeleceram parâmetros diferenciados agora de doação para fins do Covid. Então, a gente está conseguindo ter uma sensibilidade da administração pública. Em São Paulo, a gente já mandou alguns ofícios da OAB, né, para o Estado de São Paulo, a gente ainda está aguardando resposta em relação a isso, mas é muito importante que a própria sociedade saiba o custo que é para as organizações manterem uma série de documentações somente para receber doação.
né? Então, tem todo um aparelhamento burocrático, técnico, para chancelar algo que a própria sociedade já o faz. Então, esse que é uma questão que eu acho que é importante. Outro ponto também, se há uma doação entre estados, se alguém que está no Rio de Janeiro faz uma doação aqui para São Paulo, existe uma briga de quem é o dono daquele tributo. Nossa, jura? Gente! Bem por aí. Ou, por exemplo, como é que resolve essa briga? Depende. Aí é uma briga tributária, é uma briga administrativa e muitas vezes vai para a área judicial, né? A gente tem problemas, por exemplo, receber recursos fora do Brasil, né? Porque a gente não pode enviar recursos para fora, mas a gente pode receber recursos do exterior, né? Então, se a gente recebe um recurso, sei lá, da Alemanha, né? A organização, por vezes, é tributada. Né? A mesma coisa em relação a equipamentos, né? Você vai obter equipamentos, por exemplo, vai importar equipamentos, a gente tem que fazer um desbaraço aduaneiro gigantesco, por vezes tem que entrar com ação judicial só para poder ter um insumo de câncer. Então, assim, é um mundo bem delicado. Mas em relação ao ITCMD, que eu acho que é o ponto que a gente queria conversar, né? Porque ninguém nem sabe, né? O pessoal não comenta muito sobre isso, né? Não, porque eles acham que é um assunto burocrático, né? E aí, às vezes, as pessoas não querem saber daquilo que é chato, né? É chato mesmo, mas é importante a gente saber como funciona, né? Eu sei. Em relação a... E a gente, eu não sei, passou muito tempo com a ideia de que o terceiro setor, ele fazia o que queria e que não tinha lei, e que... Então, como se fosse um segmento que a administração pública não controlasse, né? Mas, na verdade, a gente passa por tantos crivos e por tantas fiscalizações diferentes que gasta-se gigantesca só para isso, em vez do contrário, né? Então, em relação ao ITCMD, já vou entrar, depois, quando você quiser, eu já falo mais um pouquinho. Não, pode falar. Eu tenho umas perguntas aqui que eu achei bem legal, só para falar, citar que a Tatiane está conosco, o Luiz André, a Lara, a Hortência, o Alexandre, o Celso Leal. Eles fizeram algumas perguntas, eu vou jogar um pouquinho mais para o final, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa informação, que é muito interessante da gente saber. Legal. Então, vamos lá. A organização, quando ela recebe uma doação acima do limite de isenção, porque, por exemplo, eu posso fazer uma doação para a Érica até o limite de um valor X, são 70 mil reais, tá? Só um exemplo, né? É mais ou menos 70 mil. Então, se fizer uma... Legal, daqui a pouquinho eu já te passo o número da conta. Depois é só para o exemplo. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Faça essa doação para você, né, dentro do limite de isenção, que é de 70 mil reais, e aí você recebe, não tem tributo que é isento, né? Agora, se a organização receber 70 mil reais e ela é tributada em 4%. Qual que é o nosso dilema aqui, né? Vamos falar, qual que é o pano de fundo? Nós somos tratados igual uma pessoa que recebe uma herança, né? O que acontece? Uma pessoa que recebe um recurso, 100 mil reais, para realizar uma reforma, para, de repente, pagar por uma prótese de uma criança, né? Ela é penalizada, né? Porque ela tem que descontar 4% daquela doação que ela está recebendo. A nossa maior briga, a nossa maior luta é que as doações que sejam destinadas para fins de organizações sem fins lucrativos, e não para fim da própria pessoa, né? Ou dos seus parentes, ou dos seus filhos, mas que seja destinada para um fim social, que não tenha tributação nos mesmos moldes, né? Mas vamos lá. A lógica do ITCMD é a seguinte: se eu pago mais 70 mil, a organização vai ter que recolher. Então, para a organização não recolher esses 4%, que é aqui no estado de São Paulo, ela tem que ter certificados prévios, né? Mas esses certificados prévios não necessariamente vão trazer a chancela que você que está doando para mim quer, que é só uma chancela vinculada à cultura, direitos humanos, meio ambiente, mas ali não está atestando em relação ao recurso, tá? Não é isso. É só uma chancela prévia. E depois você tem uma outra chancela da Secretaria da Justiça, da Secretaria da Fazenda, então você tem ali 3 chancelas e uma da Secretaria da Justiça. Você vai escolher qual das 3 e da Secretaria da Justiça. Além disso, calma, a gente... É muito burocrático. É um caminho de Santiago, a gente ainda está no meio.
Caramba! Agora, se a organização tiver SEBAS ou se ela tiver a qualificação de OCIP, ela consegue fazer o requerimento de imunidade, tá? Por isso que a gente tem, por isso que é tão ruim a gente falar sobre doação com quem está querendo doar para nós, porque é tanto trabalho que a pessoa já fica até meio desmotivada, né? Total. Nossa, porque é muito burocrático, Ana, mesmo, viu? Porque, se você se deduz 4%, você tem que pedir 4% a mais já. Por exemplo, aí você falou da cadeira de roda, vai. Você tem que jogar um pouquinho a mais para o valor que vai ser deduzido, e esse valor vai para onde? Vai para o Estado. Nossa, gente, ainda tem isso. Então, as organizações de verdade, elas dão muito, nossa, elas dão muito para o Estado, além dos percentuais que são descontados. Então, por isso que a gente está lutando por isso, para que doações que sejam para fins, vamos dizer, para o bem, né? Porque nada mais é do que isso, para fins que a gente chama fins sociais, de interesse público, né? Para organizações que têm ali, que têm desenvolvido um trabalho sério, né? E a gente tem chancelas para isso, como eu te falei lá do selo Doar, que sejam, né, feitas de uma maneira diferenciada. Porque você imagina, se eu deixo, sei lá, 10 milhões de reais, ou as pessoas, eu não vou ter para deixar, mas vamos dizer que, né, deixe 10 milhões de reais para o meu herdeiro. Se eu quiser não deixar para ele, falar, olha, filho, eu comecei do zero, eu quero que você comece do zero também, eu vou botar aqui, ó, 100 mil reais, tá? Só para dizer que eu não deixei para você. Bom, esse quase, sei lá, 10 milhões de reais, eu vou ser tributada. Porque eu estou destinando a fundação, por exemplo. Isso acontece muito. Então, quem quer criar fundação... Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Vocês estão tentando apresentar uma proposta de não tributar, é isso? O que a gente está... Qual que é a nossa iniciativa hoje no Estado de São Paulo, considerando toda a mobilização social que está sendo realizada pela comunidade do Estado de São Paulo, por nós paulistas, né? Não sei se vocês já viram, mas foi criado um grupo que chama-se União SP, um grupo gigantesco de pessoas que estão motivadas a contribuir para uma sociedade melhor durante e no pós-pandemia, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito, cada um tem feito a sua parte. Eu, enquanto pessoa que estou num cargo da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, né? A gente, na Comissão de Direito do Terceiro Setor, já solicitou ao governador do Estado de São Paulo que ele atue, né, de uma maneira diferenciada em relação à doação para as organizações, em função do Covid, né? Depois a gente vai discutir em relação a todos os outros temas, mas de uma maneira extraordinária, eu acho que, sabe, é totalmente razoável. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, Ceará, eles já saíram na frente do Estado de São Paulo, gente. Por quê? Existe toda uma mobilização social no país todo. A gente não pode ficar... O que falta para o governo aprovar? O que falta? Vou fazer uma ligação agora aqui para ele, governador. Só falta o que eu tô brincando. Menina, então, mas é mais simples, então, porque se o Rio de Janeiro já mudou isso, né? E o outro estado é? Minas e Ceará. Na verdade, eles fizeram só pelo período da Covid. Não precisa fazer para o resto da vida. A gente vai experimentar para a gente mostrar para vocês como nós somos sérios. É só isso que a gente precisa. Legal, tá bom. Vamos mandar uma carta aí, viu, governador? Tem duas perguntas aqui. Está na página da OAB, Érica. Eu vou mandar para você o ofício. Manda para mim, pode mandar que a gente dá um jeitinho. Ó, tem 3 perguntas aqui muito legais. Vamos lá. Como não tem a ver com esse assunto, mas tem a ver com o terceiro setor, eu gostei, né? Porque é uma dúvida que todo mundo tem. Na parte do terceiro setor, as prefeituras estão preparadas para fiscalizar a lei do Miroski nas organizações que são conveniadas com a prefeitura? Bom, vamos lá. Foram muitos anos, muitas capacitações, né? Então, ao longo aí de 2014 até agora, eu participei ativamente pela OAB. Então, na época, eu estava lá em 2010 representando o Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional de Assistência. Então, a gente participou de toda essa mobilização, essa articulação. E o que eu acho que foi bem jóia, assim, né? Mas o que eu acho que é importante a gente dizer é que ela entrou em vigor em 2016, né, para a União e para os estados, e nos municípios entrou só em 2017. E as políticas públicas estão desenvolvidas nos municípios, né, grande parte.
Então, a gente ainda tem aí alguns ajustes de comunicação, que tem prefeitura que ainda acha que é uma prestação de serviço, e não é, é uma parceria. A fiscalização, gente, é uma fiscalização, olha, é bem pesada mesmo, tá? É bem puxada, tem visita técnica, tem monitoramento, tem avaliação, tem meta. Não é mais como antes do marco regulatório, ok? Tem Tribunal de Contas no pé, é super, super, super criterioso. Nossa, jura que tá assim? Sim. Nossa, eu trabalhei para assistência, fui coordenadora de direitos humanos, e eu passava, era mais, acho que ficou bem rígido então, né? Que na verdade ficou mais claro o jogo, né? Olha, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir, você não pode alterar a meta, você não pode alterar recurso, esse recurso é para esse projeto, você não pode usar para aquele outro projeto, né? Então, assim, ficou mais claro para todo mundo, né? Eu acho que isso ficou bom, porque trouxe aí para... O pessoal mexia, né? As pessoas mexiam nas peças de orçamento para tentar tirar de um lugar para jogar para outro, né? Isso, é verdade, eu lembro. É que quando o governo, por exemplo, não repassava o valor naquele período do mês, eles tinham que pagar funcionário, tirava daquele outro que já tinha recebido para pagar os funcionários, depois esperava receber do outro. Então, assim, a gente também tinha muito administrador público que firmava a parceria sem ter recurso em caixa. Nossa! Porque antigamente precisava tocar o serviço, então a organização fazia, às vezes sem receber, recebia o recurso da outra, enfim, virava uma confusão mesmo, né? Bagunça do crioulo doido, mas dava certo. Uma bagunça total. Uma pergunta aqui que já saiu em outros programas, que eu acho muito legal, e acho que você é a pessoa, inclusive quando essa pergunta saiu em outros programas, eu falava, ai, que bom que a Ana vai vir, e eu esqueci, mas mandaram, o Rodrigo mandou, porque perguntam muito isso, inclusive já participei de algumas lives também, e eles perguntam como voluntário pode ser remunerado, assalariado. Eu já sei, mas como você está nessa área, eu acho que você vai trazer e vai explicar para as pessoas que, na verdade, voluntário não pode ser, mas eu queria que você falasse. Eu estava achando que era uma pegadinha sua. Não é pegadinha, não, o pessoal pergunta, que eu já sei, mas eu acho legal. Tem uma coisa que é interessante, né, que saiu, que é isso, né, como é que o voluntário pode ser remunerado, e você vai explicar. E a outra é, porque tem alguns voluntários, que nem no Exército da Salvação, que eles recebem remuneração. Mas eu queria que você explicasse que não é bem uma remuneração que ele recebe ali. Ali é só uma ajuda de custo para ele poder... E é uma condição totalmente diferente, porque o cara, às vezes, não está no país dele, né? E ali... completamente diferentes. Eu não sei nem se eu posso falar sobre uma outra organização, mas vamos lá, vamos por partes. Que nem meu professor de Direito Penal, há 20 anos atrás, não fazia igual o Chico Picadinho. Vamos por partes, tá bom? Então vamos lá. Gente, voluntário é voluntário, não é trabalhador. Então, o que acontece? Ele não recebe salário, ok? Ele pode receber uma ajuda de custo que corresponde só ao custo, né? Ele não pode receber nenhum valor que seja suplementar aquilo que é o custo dele, ou aquilo que foi combinado. Olha, você tem aqui um recurso para você poder almoçar, você tem aqui um recurso para o seu transporte, olha, a gente vai numa atividade em algum local e a gente vai precisar que você, de alguma maneira, se alimente. Então, assim, não existe remuneração de voluntário como remuneração laboral, né? É uma outra natureza jurídica, inclusive. Voluntário não tem natureza jurídica de trabalhador, né? É um outro ânimo, que a gente falou, né? Por isso que a gente fala que voluntário, ele está doando tempo, ok? Ele não está trocando o tempo dele por dinheiro. Ele está doando tempo. Sensacional essa explicação sua. Eu acho que isso daí valeu, porque você pergunta muito isso. Como é que pode ser remunerado? Gente, o voluntário, a própria palavra já diz, ele vai voluntariamente, ele assina esse termo de adesão que ele está doando, como a Ana falou, né? Então, ele não tem remuneração e ele faz de coração, que é isso que a gente costuma falar, né? De uma maneira pejorativa, né? Ele tem um compromisso ali, né? A gente acompanha situações de, por exemplo, pessoas que ler histórias, por exemplo, para crianças em situação de rua, por exemplo, né? Se aquela pessoa não aparecer aquela terça-feira, aquela criança fica sem rumo, né? É uma outra relação, não é uma relação de trabalho, né? É uma relação que você pode simplesmente falar assim, olha, não quero mais ir. Não, calma, olha, antes de você ir, a gente vai ter que falar com a criança, porque ela criou um vínculo contigo,
né? Então, são relações que criam vínculos, né? E os vínculos, você pode, às vezes, até sair da empresa onde você trabalhava na fundação, por exemplo, né? Então, tem organizações que são, na verdade, fundações ou institutos empresariais, né? Vinculados a empresas. Tem muita gente que sai da empresa e continua voluntário lá, porque o vínculo é muito mais forte, né? Em relação à organização, eu acho que, eu não sei se a gente pode, com propriedade, atestar, mas existe um regime diferenciado, porque eles também são organização religiosa, né? Então, eu não sei se é o regime de organização religiosa que está ali envolvido nessa situação. É diferente. Então, a gente não tem propriedade para a gente poder estar aí argumentando em relação a isso. E os médicos sem fronteiras, hein? Os médicos sem fronteiras não são remunerados, né? Não, são voluntários. São voluntários. Eles devem receber ali. Eu trabalhei fora do país e eu conheci um médico sem fronteira. Existe uma diferença, porque, por exemplo, eu sou voluntária, mas eu tenho como voltar para minha casa. Então, assim, eles não estão recebendo um salário que sobra. Eles estão recebendo ali para uma subsistência dele, para ele poder se alimentar, mas não é um salário, né? Como você falou, a natureza é completamente diferente. Na verdade, uma vida missional, né? Que a gente chama. Ele está indo para uma missão. E aí ele vai, ele tem todo, vamos dizer, ele tem lugar para morar, tem comida para comer, ele tem roupa para vestir. Então, assim, ele tem o que é necessário para ele viver, sem ele ter que se preocupar em comprar, né? Então, também tem essa lógica. Muito legal. Aninha, vou colocar uma última pergunta aqui que o Celso mandou. A gente já está completando o nosso tema, é uma pena, porque tem bastante gente aqui mandando muito elogio e tudo mais, mas eu achei uma pergunta legal. Ele faz: fiz algumas doações em algumas lives devido à pandemia. Como são direcionados esses recursos? Eu consigo acompanhar que foi para o destino correto? Como é que eu posso saber isso? Sim, você consegue sim, viu, Celso? Vamos lá. Se você fez doação via crowdfunding ou essas vaquinhas virtuais, você consegue acompanhar. E a organização também ela consegue detectar que você que doou, né? Então, ela também consegue dizer, olha, você doou, tá aqui, e normalmente tem um lastro que a própria organização também desenvolve, né? Vai depender de qual que é a plataforma, se é PayPal, se é vaquinha, se é junto com você, tem uma série de plataformas, né? E de meios de pagamento, mas todas elas têm essa questão essa condição de lastrear o dinheiro, tá bom? Todas elas têm. Legal. Principalmente muito legal. A gente está falando de recurso que ele tem, é um recurso eletrônico, né? Como que a gente chama? Meio de pagamento. Então, hoje em dia, você não tem mais como dizer, olha, sair daqui e foi para sua conta, Érica, acabou, não tem como. E a mesma coisa. Em relação a outras doações, todo doador deve, né, assim que fizer a doação, ele deve solicitar, olha, eu gostaria de saber para aquilo que vai ser doado. E a organização normalmente envia. E mesmo que ela não enviar, você pode solicitar, porque é uma questão de accountability que a gente vem desenvolvendo, tá bom? Acho que isso é super interessante, é muito importante que você faça. Antes de eu lançar a última pergunta aqui, que eu achei bem legal também, me lembrou uma situação que a minha mãe, uma vez, a gente assistiu uma missa, naquele tempo não tinha como acompanhar, né? Aí ela colocou, naquela época, uma nota de R$50 dentro daquele saquinho, sabe? Que o pessoal passa vermelhinho na igreja. Peraí, não, eu sei o nome, peraí. Esse daí mesmo. E aí a gente foi até, eu me esqueci até hoje. Eu era criança. Aí tem um nome, Ana, não lembro também. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Ok, tudo bem, é sacola da oferta. Isso daí, da oferta. Aí a gente foi até a sacristia, né? E a minha mãe falou, assim, eu falei, mãe, como é que a gente sabe que esse dinheiro vai para o padre? Ela falou, você quer ver? Ela falou assim, padre, tem uma nota de R$50, que ele contou tudo direitinho e tudo mais, mostrou tal. E aí ele falou, não, a nota de R$50 está aqui, né? Porque se poder em alguma situação ter sumido a nota, colocar dentro do lugar, ou a pessoa que recebeu, porque quem recebe na sacolinha não é o mesmo, né? Me lembrou aquele tempo que a gente não tinha esse controle. Aí tem uma outra pergunta, que é uma dúvida minha também, né? Como as instituições podem usar o QR Code? Estou vendo muito isso em algumas lives ou ações do terceiro setor. Você sabe como funciona? O QR Code, na verdade, ele é só o transmissor, é igual o cartão, né? Não tem nenhuma diferença, na verdade. É só um outro meio, ou como se você fosse colocar o seu celular. É a mesma lógica. Acho que uma pesquisa que é interessante para depois, se você tiver a oportunidade e quiser falar sobre isso,
para você saber, inclusive, Érica, sobre quais são as pessoas que mais doam no país, tá? E nós, mulheres, estamos entre a faixa que mais doa no país, tá? Então, a mulherada tá rica. A mulherada tem mais dinheiro que os homens hoje. Pode ser. Essa história da gente depender dos homens já era. A mulherada está independente, ajudando mais. Mas você sabe que você falou uma coisa importante. As mulheres, além delas serem maiores doadores, que eu não sabia disso, sim, mas foi feita uma pesquisa que as mulheres é quem se engajam mais em ações voluntárias. 80% de ações voluntárias é sempre mulher. E eu lembro que uma vez eu estava numa empresa prioritariamente de engenheiros, e eu fui implantar um programa de voluntariado nessa empresa. Todos os cinco coordenadores de diretoria eram homens. Nossa. E aí, porque a gente começou a implantar, e aí a sugestão era que os diretores indicassem um coordenador, eles indicaram homens. Em menos de um ano, esses homens todos saíram e assim, de uma maneira bem natural, as mulheres assumiram. Então, ficaram 6 coordenadoras mulheres. E depois os diretores chancelaram, porque os homens, eles estão... Eu acho que a característica é diferenciada, né? Eles ajudam muito, de fato, as campanhas, eles ajudam muito na parceria, mas você acredita que na execução, de mobilizar tudo, é uma coisa bem curiosa. A mulherada supera e ajuda. É que, na verdade, a gente tratora, né, os homens. Mas, olha, só falar uma coisa para você, depois, quem quiser saber mais sobre fiscalização, sobre essa questão de controle nas organizações, a accountability, eu acho que toda essa questão de compliance, depois a gente vai ter também um evento, dia 17 e 18, na próxima semana, que vai tratar sobre esse tema de compliance, e lá na OAB, o que vocês precisarem, ou mesmo em relação ao trabalho, eu estou à disposição. Onde vai ser? Esse evento de compliance, onde vai ser? Esse evento vai ser aqui na rede, né? A gente vai desenvolver pela Cultura e Eventos da OAB, a gente vai estar discutindo questões trabalhistas e previdenciárias, e no dia 17, né, dia 18, questões de compliance em terceiro setor, com o nosso mestre aí do terceiro setor, em relação a todo o tema relacionado à academia, José Eduardo Santo Paz, que faz as pesquisas já há mais de 30 anos sobre o terceiro setor no Brasil. Muito legal, Ana. Esse tema da fiscalização me interessa, viu? Quem quiser saber mais, eu amo esse tema. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Quem tiver interesse. Não, é super tranquilo. Eu estou nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn. Tem também o site do escritório, e eu sou super acessível, porque, na verdade, para mim é um privilégio muito grande poder conversar, poder ter troca. Então, a nossa forma de trabalhar é uma forma de trabalhar muito pessoal, muito personalizada, muito de entender, enfim, sou eu, né? Muito legal, é você, te conheço, ela é extremamente divertida, bem resolvida, rápida, prática, eficiente, essa é a Ana. Ana, muito legal estar com você, acho que é poucas pessoas que eu conheço que dominam tão bem a pauta na sua área jurídica, essa questão do compliance, qualquer dia a gente te traz para falar somente do compliance, porque o pessoal não sabe, mas a voluntariado e as ações sociais têm tudo a ver com compliance, as pessoas têm um desconhecimento muito grande, porque é o compliance que legitima e que dá respeito para as ações de voluntariado. Qualquer dia a gente te traz. E a gente está criando um curso por uma universidade, logo eu anuncio aqui, a Ana vai estar com a gente, ministrando e tomando conta desse módulo aí, que vai falar da questão legal e tudo mais. Vai ser bem interessante, é o único no Brasil que eu conheço e que vai ter só essas pessoas interessantes. Então, Ana, parabéns, viu, por toda a sua trajetória, pela sua história cabiciosa. Estou brincando. Foi muito legal. Você fala de uma maneira bem esclarecedora, é uma pauta chatinha, mas quando você explica parece que é bem mais simples, tá? E eu queria saber se você tem alguma palavra, alguma frase para fechar, depois eu fecho. Eu tenho. Primeiro eu queria dizer que eu sou muito grata, né? Acho que a palavra é gratidão, porque mesmo em meio a tantos desafios, a tanto lidar, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde todos nós estamos aí, né, nossa casa, no último local que a gente já está imaginando trabalhando, né? Mas eu acho que a gente tem que ter resiliência, a gente tem que trazer à memória aquilo que traz esperança e tocar para frente. Eu acho que a gente tem que pensar assim, porque dessa forma a gente consegue um motivar o outro e a gente consegue
No dia que você não está muito bem, eu te ajudo. No dia que eu não estou muito bom, você me ajuda. E aí a gente caminha juntas melhor, eu acho que é a caminhada, né? Olha, queria te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, foi extremamente produtivo. A gente tinha que ter mais tempo porque você traz muita informação. Pessoal, de novo, eu vou marcar com a Ana novamente. A gente traz essa pauta novamente. A Ana vai estar com a gente também nesse curso. E, Aninha, se você puder acompanhar a gente nos próximos programas, tem muita gente interessante. A gente está trazendo os Caçadores de Bons Exemplos, que é um casal que viaja o mundo inteiro, o Brasil inteiro, e eles vão caçando esses bons exemplos. É sensacional. A gente está trazendo nos próximos programas, é maravilhoso, o pessoal vai amar. A gente está trazendo o Dr. Bactéria, que vai falar um pouco como é que as voluntários podem se proteger nessas ações. O Dr. Bactéria, que está na Record, ele também é bem conhecido, então vai ter um monte de pauta aí interessante. O pessoal da Associação Brasileira de Captadores de Recursos já confirmou conosco. Parceiros voluntários vai estar conosco também, falando um pouquinho das plataformas de captação de recursos. Então, é isso aí, pessoal. E o Exército da Salvação fecha esse mês com uma pauta explicando como acontece no Exército da Salvação. Então, vai ser um monte de pauta aí bem interessante. Ana, gratidão. Você permanece com a gente para a gente fechar. Pessoal, boa noite. Espero que tenha sido muito produtivo. Todo mundo com contato da Ana, tá? Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.